Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Parasita Ambiental. Meu nome é Gustavo Batista e o vídeo de hoje é sobre imunofluorescência. A imunofluorescência é uma das técnicas mais poderosas que nós temos hoje em dia para detectar a presença ou ausência de parasitas em alguma amostra, seja ela clínica ou ambiental. E essa ferramenta diminuiu muito o tempo necessário para os pesquisadores conseguirem detectar o organismo de interesse de sua pesquisa. Porque antes do advento da imunofluorescência e outras técnicas mais modernas, os pesquisadores precisavam montar um processo muito mais demorado. Eles precisavam coletar as amostras ambientais, concentrá-la e infectar um animal, geralmente um camundongo. Esperar que esse camundongo ou outro animal montasse uma resposta imunológica contra a presença do parasita nessa amostra e aí detectar a presença de imunoglobulinas, de anticorpos IgM, IgG, num processo chamado soroconversão. Mas com a imunofluorescência, esse processo de soroconversão que antes demorava semanas, mais de um mês, agora pode ser feito em apenas 48 horas. Esse avanço na pesquisa se dá graças ao advento de novas técnicas. E a imunofluorescência pode ser dividida basicamente em duas. Então, tem uma terceira que é nada mais que a combinação dessas duas. A primeira imunofluorescência é a imunofluorescência direta. E aqui, como vocês podem ver, a imunofluorescência direta se baseia na presença de um único anticorpo que reconhece um antígeno presente na superfície dos parasitas. Esse único anticorpo que a gente chama de anticorpo primário é conjugado a uma molécula chamada de fluorocromo. O fluorocromo nada mais é que uma substância que é capaz de ser excitada a um determinado comprimento de onda e emitir luz em outro comprimento de onda. Existem vários marcadores, vários fluorocromos hoje em dia disponíveis no mercado, mas os mais principais seriam na faixa da cor azul, mas temos também o FITC, que tem um comprimento de onda de 448 nanômetros, que seria mais ou menos a cor verde, e o Texas Red, que seria entre os 594 nanômetros, né, dependendo de algumas variações ali, você tem um certo intervalo nesse comprimento de onda, que seria a cor vermelha. E numa imunofluorescência direta, você pode usar vários anticorpos que se ligam nos antígenos presentes na superfície do parasita. E aí detectar diferentes cores. Mas, geralmente você detecta uma. Né? Essa é a imunofluorescência direta. A imunofluorescência indireta adiciona um passo a mais de marcação desses parasitas. Você tem na imunofluorescência direta o parasita e seus antígenos de superfície, e aí você incuba essa amostra ambiental ou esse parasita, esse material, na presença de um anticorpo primário que se liga a esses antígenos. E no segundo passo, você incuba esse complexo antígeno-anticorpo com mais um anticorpo que a gente chama anticorpo secundário. Esse anticorpo secundário é aquele que está conjugado com o fluorocromo. Então, a diferença entre a imunofluorescência direta, aqui você tem um anticorpo que se liga diretamente ao parasita e esse anticorpo emite a luz que você quer detectar na fluorescência porque ele está conjugado com o fluorocromo. Na imunofluorescência indireta, você tem dois anticorpos, o anticorpo primário e o anticorpo secundário. E é o anticorpo secundário que você tem a emissão de luz, porque é ele que está conjugado com o fluorocromo. Agora, como que isso se dá no ambiente laboratorial? A primeira coisa que você precisa ver é que a amostra é o material que você vai usar. O parasita, se for uma amostra ambiental, um parasita extracelular, você usa essa lamínula clássica e cobre ela com uma camada de poliL-lisina, que vai dar aderência ao vidro, e aí o seu material na amostra pode se aderir ao plástico, ao vidro. Uma segunda opção é você usar essas lamínulas que já vem pré-tratada,
aí nesse círculo branco que eu estou te mostrando, onde essa região já é pré-tratada. E esse pré-tratamento ali permite a adesão do material dos parasitas que você quer analisar nessa tua amostra. E no meu caso de hoje, eu uso essa placa de 24 poços. E dentro de cada um desses poços, eu uso esses pequenos vidros circulares, essas lamínulas circulares, que permitem a adesão do meu material ali, porque eu estou trabalhando com parasita intracelular. Esse parasita aqui está, na verdade, infectando células. Por isso eu tenho essa camada. Mas se você está trabalhando com outros parasitas, você escolhe outro tipo de material. E em seguida, você prepara a amostra e quando a sua amostra está pronta, já fixada, permeabilizada, você usa o seu anticorpo. Numa imunofluorescência direta, você vai preparar uma única solução, porque você só tem o anticorpo primário. Nesse caso, eu tenho uma solução de BSA, de albumina de soro bovino, na onde eu uso para diluir o anticorpo. E nesse caso, eu estou usando um anticorpo que é conjugado a um fluorocromo de 488 nanômetros, que é o FITC, então na cor verde, e um outro anticorpo que é o Texas Red no comprimento de 594 nanômetros. Você dilui esses anticorpos na sua solução e o próximo passo seria incubar os seus parasitas, a sua amostra ambiental, com essa solução de anticorpo ali que você preparou previamente. Então, é importante que você mantenha todo o material imerso nessa solução, a amostra não pode secar, isso é um passo muito importante. E o que você faz em seguida é incubar esse material por 1 hora ou durante a noite. Após o período de incubação do anticorpo primário, e se você tiver com a imunofluorescência indireta do primário e secundário, você remove esses anticorpos que não se ligaram, porque você não quer ruído do background, e faz lavagens com uma solução de fosfato salino, PBS. Essa lavagem seria necessária fazer algumas vezes. Geralmente, entre os anticorpos, eu uso 3 lavagens, 5 minutos cada uma. E, finalmente, depois de tratado com todos os seus anticorpos, né, que a amostra está toda marcada, que você já lavou os anticorpos que não se ligaram, você consegue fazer a montagem da lamínula, né, da lâmina. Então, aqui nessa minha é uma técnica um pouco diferente, que eu preciso remover aquele pequeno vidro circular, a lamínula circular de dentro do poço, para que eu consiga colocá-la sobre a lâmina. Eu lavo um pouco com água só para tirar um pouco os sais presentes nessa amostra, removo o excesso de água. É importante, não toque na parte que está a sua amostra, sempre no lado de trás, né? Na posição contrária à sua amostra para tirar esse excesso de água. Caso contrário, você vai acabar danificando a sua amostra. E aí eu uso uma solução de Maltin que ajuda a prevenir o enfraquecimento do sinal, protege o fluorocromo contra a potência do laser, e aí eu selo o material com esmalte de unha. E aí o processo se repete até que todas as amostras estejam ali fixadas. E esse é o resultado final. Eu sei, não me julguem, eu não tenho uma habilidade com esmalte de unha, mas o importante é que a lamínula e a lâmina estão seladas. E em seguida, nós levamos a amostra para o microscópio, e aí há uma grande variedade de modelos de microscópio, dependendo do que você precisa. E aqui nessa minha amostra vocês percebem a diferença na cor do laser, porque eu estou marcando, na verdade, 3 cores, que seriam o azul, o verde e o vermelho, respectivamente o DAP para marcar DNA, o FITC em verde e o Texas Red, né, em vermelho.
E no final da minha técnica em específico, eu tiro várias imagens em standard para formar uma pilha de imagens e uso um processo de deconvolução que nada mais é que remover o brilho dessa imagem. Tudo que isso está fazendo é deixar a imagem mais nítida e mais precisa, com maior resolução. Então esse é um processo chamado de deconvolução. E para esse exemplo que eu estou mostrando aqui no vídeo, você pode usar essa pilha de imagens que eu tirei, porque eu tirei 3 cores aqui, levo um outro canal, um outro plano, tiro novamente foto das 3 cores e vou fazendo uma pilha de imagens. E com aquele processo de deconvolução, onde eu removo todo o brilho, né, da amostra, eu consigo criar modelos 3D como é esse que eu estou mostrando aqui, que eu divulguei no meu paper sobre Toxoplasma gondii, em que você pode ter uma ideia da estrutura tridimensional do parasita, dar uma olhada de como que se distribui essas marcações, essas diferentes proteínas marcadas em 3 dimensões. Porém, às vezes a sua pesquisa não necessita esse tipo de técnica. Então, toda a parte da escolha do microscópio e do processamento da imagem depende muito do objetivo da sua pesquisa. Se você quer apenas detectar a presença do parasita em uma certa amostra, talvez você não precise usar diferentes anticorpos e marcar e criar modelos 3D. Mas caso você queira um pouco mais de profundidade, de compreender um pouco mais detalhes, estruturas do parasita, essa é uma opção. E uma coisa muito importante antes de finalizar esse vídeo é que todo esse trabalho depende de um fator extremamente importante, que é a disponibilidade de bons anticorpos contra o parasita ou o micro-organismo, né, que você está querendo detectar na amostra ambiental, né? Todo esse processo de imunofluorescência depende da disponibilidade de anticorpos. Esses anticorpos são comerciais, eles são monoclonais, eles têm uma boa afinidade pelo antígeno. Tudo isso são fatores determinantes para que você tome a decisão de que se a imunofluorescência é a melhor do que você está procurando. Um exemplo disso é o toxoplasma, né? Os cistos de toxoplasma não possuem um anticorpo muito potente para o uso de imunofluorescência. Então essa é uma dificuldade do campo da pesquisa nesse parasita. Outros parasitas possuem anticorpos monoclonais, muitos deles disponíveis comercialmente, que funcionam muito bem, né? E às vezes o mesmo anticorpo que funciona para uma outra técnica não funcionará para a imunofluorescência. Então esses são pontos que você deve considerar antes de decidir fazer imunofluorescência para a detecção do parasita nas suas amostras. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!